Vamos ver até que hora vai gravar. Vou ficar de olho. O celular está com pouca memória. Paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje sobre os cavaleiros do Apocalipse. Né? Na gravação eu não pude vir ao culto, mas na gravação anterior nós falamos sobre os gêneros apocalípticos. Era necessário entender os gêneros apocalípticos. Por quê? Para a gente poder entender a principal missão do Apocalipse, né? Eu falo que a gente estava estudando uma época, eu parei, voltei a estudar do início, porque eu comecei a perceber que a visão que eu estava trazendo para a igreja era uma visão de medo, né? E não é isso que o Apocalipse representa. O Apocalipse, ele representa esperança, fervor, amor. Não representa o fim, na realidade representa a esperança, representa o começo, representa coisa boa. Apocalipse é para ler e ser feliz, porque mostra um cuidado de Deus, uma carta de amor para a igreja e o cuidado de Deus para com a igreja. E aí já inicia lá no capítulo 1, versículo 3, falando exatamente isso. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. E aí, nos gêneros apocalípticos, eu vou lembrar agora para nós, é exatamente as 4 missões do Apocalipse, ou os 4 princípios. A mensagem do Apocalipse é escrita para consolar o povo no meio da dor. E o que nós estamos vivendo? Dias de dores. Então, consolar o povo no meio da dor. Segundo, para dar esperança. Terceiro, para garantir a fé em tempos de crise. E nós estamos vivendo um tempo de crise. 4, fundamentar a justiça. Por isso foi necessário dar esse estudo que eu gravei, está lá no YouTube, né, para poder entender. Nessa época, a igreja estava perdendo o ânimo, a força, o vigor, precisavam ser consolados, precisavam de esperança, precisavam ter garantias na crise em que eles estavam vivendo e precisavam também da justiça, mas precisavam que essa justiça fosse fortalecida em meio à dor que eles estavam passando. Qual que era a dor do povo na época? Primeiro, Jerusalém foi tomada, vamos dizer assim, era o domínio grego e aí primeiro o templo de Jerusalém foi profanado, uma porca foi sacrificada no altar. Aí eles já começaram a passar aquelas coisas, como é que pode? Deus permitiu isso, era o altar, era sagrado, e Deus permitiu que isso acontecesse. E aí eles já começaram a entrar em crise. E segundo, quando o domínio grego perdeu forças e o Império Romano veio e tomou Jerusalém, começou aquela imposição de impostos muito altos, uma falsa paz, né, mais perseguições, e aí eles começaram a ter tristeza no coração ainda maior, clamando por justiça, clamando pela vinda do Messias, e por fim, quando o templo de Jerusalém foi destruído, aí o templo de Jerusalém foi destruído, e aí o povo ficou mais ainda entristecido. E aí Apocalipse, quando João escreve, tem exatamente esses 4 princípios: consolar o povo no meio da dor, dar esperança, garantir a fé em tempos de crise e fundamentar na justiça. Pensando nisso, nós vamos estudar os cavaleiros do Apocalipse, ou seja, nós vamos abrir os selos. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6. Na abertura dos selos do Apocalipse. É lógico que nós pulamos aí o capítulo 4 e o versículo 5. Por quê? O capítulo 4 e o versículo 5, na realidade, vai mostrar João tendo a visão do trono, tendo a visão da majestade santa, tendo a visão dos 24 anciãos, dos 4 animais, tendo a visão desse livro selado e alguém dizendo quem é digno de desatar este selo. Então, antes de João abrir os selos, antes de João entender, ver,
ler aquele selo, refletir sobre aquele selo, observar aqueles selos que iam ser abertos, né? São 7 selos, nós vamos estudar 4 hoje e os outros 3 na próxima quarta. E aí, antes dele abrir, propriamente dito, vamos dizer assim, entre aspas, os selos, ele primeiro tem um encontro com Deus. Ele primeiro vê Deus. Ele primeiro tem uma visão do alto, tem uma visão de Deus e aquilo impacta a vida dele. Então é preciso entender também que esses cavalos, eles não são literais. Na verdade, eles dão medo, porque é o cavalo da morte, é o cavalo das pestes, é o cavalo que sai matando todo mundo, a quarta parte da terra e etc. Dá uma visão sombria, né, dessas questões. Mas nós vamos observar que isso na realidade é para fundamentar a justiça, garantindo a nossa fé no tempo de crise, para nos dar esperança e nos consolar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí é necessário entender que esses cavalos, eles não vão sair por aí cavalgando de um canto para outro, não é literal, tá? Então, antes de tudo, é bom entender isso aí. Outra coisa que é interessante entender é que esta é a parte mais longa da história, né? E é bom pensar e ressaltar que quando ele tem um encontro com Deus, ele tem uma responsabilidade muito grande de se preocupar com a história da humanidade. Porque a abertura dos selos nada mais é do que a leitura da história. No estudo da quarta passada, é muito claro que a gente fala que o gênero apocalíptico, ele é filho da literatura profética, que faz um estudo do passado para ver o porquê que está acontecendo algumas coisas no presente, para tomar algumas atitudes que poderão produzir um efeito melhor no futuro. O profetismo funcionando aí dentro da literatura, dentro do gênero profético, dentro do gênero apocalíptico. E eu preciso inculcar isso na mente de vocês. Gênero apocalíptico que nos dá esperança, consolo, nos garante a fé em tempos de crise, nos fundamenta a justiça. E aí os cavaleiros aqui do Apocalipse, ou os primeiros 4 selos, não é para nos dar medo, nem é para nos fazer imaginar que vão existir cavalos, vai abrir o céu, vai descer aqueles cavalos, e vão existir, igual a gente vê nas figurinhas, né, que a gente vê aí na internet. Nada disso. Então, antes de qualquer coisa, é interessante ressaltar que João vê o céu primeiramente, nos capítulos 4 e 5, pois de fato, antes de qualquer coisa, precisamos ver a Deus, depois olhar para a terra, olhar para a história de maneira cristã, mas divina. Percebe-se que o capítulo 5 é um drama do enigma dos selos, e a questão do problema de quem é digno de abrir este selo. E quem é digno de abrir este selo? Somente o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus, ele é o Senhor da história. É o Senhor que está comandando a minha vida, que está comandando a sua vida, que comandou a vida de todo o passado. Então, ele é o único que é o Senhor da história, que é digno de abrir a própria história. Que é digno de abrir a própria história da Gabi, a própria história do Rangel, a própria história do irmão Dorvanda, a história da Tia Beth, a história da Gorete, da Lila, a minha história. Ele é digno de abrir a nossa história. E é interessante a gente ter esse encontro com Deus, de ver a Deus, buscar ver a Deus, para que Ele abra a nossa história, para que Ele abra o selo da nossa vida. E a gente consegue começar a abrir os olhos e ver como que o Cordeiro trabalha em nós. O Cordeiro só trabalha em nossas vidas quando a gente tem um encontro com Ele. E a partir do momento em que a gente tem esse encontro com Ele, Ele começa a abrir a chave da nossa história e nos mostra o que vai acontecer de acordo com aquilo que vai sendo aberto gradativamente, que não é de uma vez.
Então, é a moral desta sessão. O Cordeiro de Deus é o Senhor da história. E João está lendo essa história para nós. É digno de abrir. Então, entenda que os capítulos 4 e 5 são uma introdução, uma abertura dos selos do Apocalipse. E no capítulo 6, percebe que é a representação da história da humanidade, em um rolo selado com 7 selos, um por um. Vamos lá para Apocalipse 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Nessa parte aqui, nós vamos ver que a parte dos cavalos, olha só, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E aí a gente vai ver que nos próximos versículos ele vai ver cavalo, né? Agora, será que João está vendo cavalo mesmo? Por que cavalo? Não podia ser leão? Já que ele estava tendo a visão do cordeiro. Não podia ser cordeiro? Mas não disse que ele estava Montado num cavalo? Por que está montado num cavalo? Não podia estar montado num trono? o cavalo, que é uma coisa, aí sai fazendo essa Já para pensar que ele podia ser outro tipo de animal? Ou realmente era um cavalo e foi um cavalo que foi escolhido porque era um cavalo que tinha que sair correndo, né? E interessante que a gente descobre que tem fundamento por que é cavalo. Sabe por que é cavalo? É interessante mais. Nesta parte, os cavalos, os fenômenos aqui são interpretados como mitologia para alguns. Não só como símbolo, é como se convidasse nós para um hipódromo. O hipódromo é um local onde tem aquele monte de cavalo, aí te convidam para entrar lá e ver quando abre aquele negocinho e sai aqueles cavalos galopando, né? E aí fica um querendo ganhar a corrida, né? E os cavaleiros em cima, passando pelos obstáculos e tal. Dá a impressão mais ou menos assim. Só que Apocalipse 6, ele faz paralelo a Mateus 24. O que está escrito lá em Mateus 24? Fala dos sinais do final, que no final o próprio Jesus disse que ainda não é o fim, é apenas o começo. Engraçado, né? Ainda é o princípio, não é o fim. Ele vai falando toda a narrativa, o capítulo 24, do fim, que não é o fim, é o começo. Apocalipse 6 é a mesma coisa quando se fala desses cavalos. Cada abertura, cada saída de um cavalo parece que é assim, vai acabar, chegou o fim. E na realidade é só o princípio. O fim não é o fim, ainda não começou o fim, né? Este é um discurso que dá para fazer relação com Apocalipse 6. Por que os cavalos? É uma figura muito importante desde o Antigo Testamento. Eles eram meio de transporte, instrumento de guerra, também era de riqueza, símbolos de força. Eles eram importantes em toda a história, respeitados como peso importante e imponente também na história. No Império Romano, o cavalo era também importante. Existia em Éfeso, na cidade de Éfeso, que foi a primeira carta escrita, né, que João escreveu, foi para Éfeso. Existia um jogo um jogo olímpico, era cultura da época, aonde se dividia as pessoas em classe social e também as cores para cada classe social. E ali acontecia esses Jogos Olímpicos, onde o que era a cor mais forte destruía a cor mais fraca, e tinha que, né, sempre o mais fraco acabava perdendo, e representava a desigualdade social. Os mais fracos ficavam com as cores mais fracas, os mais fortes ficavam com as cores mais fortes, e acontecia esses Jogos Olímpicos. Eles eram familiarizados com esses jogos de cavalos pintados, né,
representando as classes sociais, que era feito de propósito para acabar com aqueles que davam trabalho para o sustento, para acabar com os pobres da época, né? Era uma estratégia romana. Esses jogos, eles eram símbolo dessa desigualdade social e de todo o sistema injusto do Império Romano. Então, além da divisão por classes sociais, ainda tinha toda uma violência. Então, o uso de cavalos aqui por João, existia toda uma questão significativa, né, por trás. Também ainda, fazer relação dos cavalos do Apocalipse com Zacarias. Lá em Zacarias não vai falar dos cavalos? Não é o mesmo cavalo. Então, não é correto fazer a mesma conexão. Por quê? Porque esses cavalos aqui do Apocalipse, ele tem uma aplicação. O de Zacarias tem outro tipo de aplicação. Então, não é como se João estivesse utilizando a visão de Zacarias e ali ele profetizando que estava cumprindo a visão de Zacarias que está lá no capítulo 1. Mas podemos, por exemplo, ver a aplicação das cores, da significação que nos contribui muito e que também vai representar ostentação e poder em 2 Crônicas 1, 14 e 17. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 14 e 17, vai dar esse significado real dos cavalos do Apocalipse. Significado de ostentação, de poder, animais de guerra, guerreiros que representam a desigualdade social e também o poder imperialista da época. Ok? Aí é a conexão de 2 Crônicas 1, 14 ao 17. Então, isto explica por que João escolheu cavalo, porque o povo era familiarizado com o cavalo. Então, quando falou do cavalo, quando João já entendeu o que estava falando. Estava falando com a sociedade: olha, está acontecendo tudo isso aí, mas eu vou destruir. E a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio sistema. Mas eu vou guardar essa parte mais para o final, porque as coisas vão ficando tão difíceis, que daqui a pouco a humanidade está perguntando: por que essa pandemia não acaba? Por que não vem logo a vacina? Esse negócio é Deus que está permitindo, então a nação está sofrendo porque, né, Deus está permitindo, então Deus é o culpado do Covid-19. Vai criando tantos questionamentos que no final de tudo a culpa vai ser de Deus. E nós vamos ver que não é. Bom, eu espero conseguir transmitir a ponto de vocês entenderem que não é. Eu entendi que não é. Eu espero conseguir. Então, Apocalipse 6, versículo 2, diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, quem é esse cavalo branco? Na outra vez, eu dei o estudo aqui, e disse que seria o anticristo, esse cavalo branco. Só que hoje, estudando, eu percebi, né, fica até parecendo: oxe, a pastora estudou, já é outra coisa. É outra coisa, não é o anticristo. Aliás, no Apocalipse, não há uma presença, uma manifestação do anticristo, e sim nas cartas paulinas e em Mateus 24. Mas em Apocalipse, ali são questões simbólicas e que não há presença ainda de manifestação de anticristo. É muito mais das ações que acontecem na sociedade e do que acontece no mundo espiritual. E aí há esse contexto espiritual também do que o próprio anticristo. Por que a gente pensa que é o anticristo aqui? E nas pesquisas que eu olhei, nos livros que eu olhei, também me disseram que era o anticristo no passado, né? Por causa que é um cavalo branco, falsa paz, que está com uma arma de guerra, né? Só que se a gente for olhar o contexto aqui do Apocalipse, e pelo que a gente já está vendo que acontecia na época, os cavalos eram utilizados para a desigualdade social, com o poder do Império Romano, a gente vai perceber que isso não é o anticristo. O anticristo, quando ele vai surgir, todas essas questões já aconteceram, ó, não vai estar acontecendo. Ele não é aquele que vai principiar a paz e depois as maldades vai acontecer.
O anticristo é aquele que vem quando essas coisas já aconteceram, o povo já está cansado e ele vem com a falsa paz. Então ele não vem dar abertura para o engano. Ele surge como a chave para acabar com o engano, enquanto ele é um engano maior. E aí é que mora o perigo. Porque a gente já vai estar tão sofrendo, eu não quero, né? Mas usando assim, maneira de falar, a nação já vai estar tão sofrida. Então, qualquer um que aparecer reinando, dizendo que vai tirar o sofrimento, glória a Deus, veio para acalmar e acabar com tudo isso. Não é assim? A gente já tão assim, a gente não, bora logo lá, acabar logo com isso, e aí aceita o anticristo. Ele não vem trazendo essas coisas. Mas vamos com calma que vocês vão entender. O cavalo branco, na realidade, existe umas 10 teorias, eu vou apresentá-las para a igreja. E no final eu vou falar o que realmente se aplica melhor de acordo com o texto. O cavalo branco é o cavaleiro que tinha uma coroa, um arco de guerra, e eles saíram vitoriosos e para vencer. Alguns também dizem ser Cristo. Aliás, é a primeira teoria, que é o cavalo branco seria Jesus Cristo, por causa da cor branca. Mas Jesus, que traz a paz, ia trazer também consigo um arco de guerra? Não ia. Não ia trazer guerra ao mundo. E também, em Apocalipse capítulo 19, vai nos descrever Jesus realmente num cavalo branco, totalmente diferente desse de Apocalipse 6. Então, lá no capítulo 19 é o próprio Cristo. Aqui não. Certo? Porque é meio discordioso. A gente fala que o cavalo branco é o cavalo da discórdia, porque é muita teoria. Segundo, o cavalo branco representa o Evangelho, a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho, ela é a boas novas e não a pregação da guerra. A gente aqui agora assim, que a gente já está tão cansado, a gente já fala, se não quer Jesus, vai para o inferno. Se as coisas estão ruins, vai ficar pior ainda. A gente está evangelizando guerra, mas o Evangelho não é guerra. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é para trazer paz. Amém? Terceiro, o cavalo branco é o Espírito Santo que impulsiona o poder missionário. Como assim? Aí a pessoa vai para o campo missionário porque ela está com medo de morrer por não cumprir o chamado. Ela vai para o campo missionário porque ela é impulsionada pela vocação de ganhar almas para Jesus, como o irmão que pregou aqui, que a gente viu nitidamente a paixão pela missão ali impregnado. Ou a pessoa vai, não, eu vou porque senão meu chamado é esse, não vou morrer. Lógico que não. Se uma pessoa for assim, ela vai sofrer no campo missionário. Nenhum chamado pode ser por causa da consequência. Tem que ser aquele impulsionar mesmo que vem da parte de Deus. Eu preciso lutar para isso. Chamado, todos nós sabemos que somos, né? Mas até eu preciso receber com ânimo, não com um cavalo branco e depois uma arma de guerra na mão. De jeito nenhum. Quarto, o cavalo branco é a palavra de Deus. Também não dá para concordar que o cavalo branco seja a palavra de Deus. Por que se fala que é o cavalo branco a palavra de Deus? Porque fala da espada de dois gumes. Fala de espada de dois gumes. Não que vai provocar a guerra, mas é porque ela corta aí e corta aqui. O cavalo branco é o anticristo, a gente já falou sobre isso. O cavalo branco é a guerra. Só que não é a guerra porque o próximo cavalo vermelho é o cavalo de guerra. Então não representa a guerra porque tem um cavalo próprio para a guerra. Os cavalos, ou representavam os cavalos fortes que existiam na época, os cavalos de partos. Também não é porque eles foram todos destruídos. E algo interessante aqui a ressaltar é que esses cavalos, eles galopam e continuarão galopando durante toda a história. Porque nós estamos aprendendo que o Cordeiro de Deus é o Senhor da história e que os selos, ele está fazendo exatamente a narrativa da história. Ok?
Se está fazendo a narrativa da história, esses cavalos galoparam lá atrás, galopam hoje, galoparão no futuro até a volta de Cristo. Se nós estamos vivendo o selo, sim. E nós vamos falar do selo que nós estamos vivendo hoje, está bem aqui nos cavalos. Achei incrível como bateu direitinho com a realidade que nós estamos vivendo hoje. O cavalo branco seria o período de paz em meio à guerra, que seria a ideia de milênio. Também não, porque não há guerra ainda haverá o próximo cavalo. O cavalo branco é o Império Romano ou o imperialismo e todo o seu poder. Pode ser, e aqui sim pode ser não Império Romano, mas tudo que se diz respeito à política, tudo que se diz respeito a poder político, mas já volto a falar nele. O cavalo branco então seria as idades astrais, né? Também não, por quê? Vocês já ouviram falar dos cavaleiros do Zodíaco? Pois é, vem daqui, do cavalo branco, vem da Bíblia. Vamos dizer assim, mas isso é totalmente incoerente e antibíblico. Tá dando para ouvir por causa dos foguetes? Diabetes? Quiser vir mais para frente? Também não. Então, assim, detalhe, a gente precisa falar aqui. João viu o céu primeiro, ele viu o princípio de tudo. Teve esse encontro com Deus. Ele não viu a Deus ali no capítulo 4 e no capítulo 5 como uma visão futurista, mas e nem como no fim do mundo, mas para nosso entendimento da ação do próprio Cordeiro de Deus na história, ok? Tem coisa que eu estou repetindo que é para ficar encucado mesmo. Então, a chave para interpretar os cavalos brancos está exatamente no versículo que nós lemos aí no 2. Na minha Bíblia diz, e olhei. Na sua Bíblia diz diferente? A minha diz assim, e olhei. Na de vocês fala diferente? Vi, então, e a sua? Ouvi o segundo animal. Olha aí, beleza, Fê? Olha só, olhei, viu e ouviu, fechou. No original, existem duas palavras para ver. Pode ser blepo ou raro. Ou raro não, roral. Blepo é ver literalmente. Vi essa garrafa, peguei e tomei água. Já não combina com o que o Rangel leu. Como é que eu vou ouvir essa garrafa, peguei e bebi? Não combina. Por aqui a gente já começa a ver que não é bem essa questão de ver. Utiliza-se aqui na realidade o verbo roral, que significa ver com o coração, que é uma reflexão. Então, quando fala que ele ouviu, é porque ele refletiu. Quando fala olhei, olhou com o coração, viu? Não tem situações que você olha, fixa e reflete, mas você não pega? Não é aquela questão de ver e de pegar? Então, quando o versículo está falando, essa que é a grande chave bíblica de dizer, olhei ou refleti sobre o que eu estava vendo. Um cavalo branco que tinha uma coroa, né, e estava sentado, foi-lhe dado uma coroa e um arco e saiu vitorioso para vencer. Então ele faz uma reflexão sobre isso. João não está vendo o fim do mundo. Ele viu, refletiu, experimentou com o coração. Daí podemos dizer que depois que João viu a Deus, teve uma experiência com Deus, ele faz uma reflexão da história, pois Jesus é o Senhor da história. Quando eu encontro com Deus, eu assumo este compromisso com a realidade da terra, de refletir sobre a história,
como Jesus é, como o Senhor é da história, como o Cordeiro é capaz de unir os céus e terra, porque aqui está acontecendo uma união entre céu e terra. Quando ele olha, ele faz essa reflexão. Por isso é uma reflexão. Então não só está presente hoje, como esteve presente no passado e vai estar presente no futuro. É a história da humanidade de forma completa. Então, a teoria que é mais aceita e que é a mais correta: o cavalo branco, na verdade, são os sistemas políticos injustos que representam os poderes políticos. O que é política? Enquanto vocês refletem, a coroa é sinal de poder. E é injusto porque ele é branco. E na realidade, porque política significa... Olha só, gravem isso. O que é política? Política significa buscar o bem-estar social para o povo. Vocês entenderam? Por que bate com a realidade nossa hoje? Que galopou no passado, galopa, vai continuar galopando. Mas nesse caso, a pessoa está definindo esse cavaleiro representa o anticristo. Ainda não. Porque ele vai buscar o bem-estar. Ele vai tentar buscar o bem-estar para enganar. Ainda não, porque o anticristo, ele não fica manifestando. Ele, tipo assim, ele manifesta lá no passado, aí ele manifesta aqui no presente, aí ele manifesta no futuro. O anticristo vem justamente por causa desses sistemas injustos. Aí ele vem dizendo assim: olha, todo mundo fez injustiça, eu trago a paz. Entendeu? Por isso que o cavalo branco não representa o anticristo, porque o anticristo ele vem, não é para ficar enganando, continuar enganando no passado, no presente. Ele vem com um engano fatal. Ele vem segundo a eficácia de Satanás. O que é a eficácia dele? Ele engana. Mas ele não dura esse tanto de tempo. Ele não dura esse tanto de tempo. Ele não é nem eternidade. Ele não tem perpetualidade. Ele não é perpétuo. Ele vai se levantar. É um homem que vai se levantar. E ele vai se levantar dizendo: olha aí, ó, agora eu trago a paz. Você sabe o que aconteceu agora, essa semana agora, né? Tipo a cartada final. Aquele acordo de paz entre Israel e aqueles dois países, inclusive, aquilo já começou uma ação do anticristo ali, porque uma paz... Para manifestação dele. Porque uma paz entre aqueles dois povos ali é alguém que está por trás muito poderoso ali, que tem um poder pessoal muito grande. E o que se percebe é que ele não está aí nesse meio. Ele vai aparecer depois que não tiverem mais solução. Mas ninguém conhece ele. Não se manifestou ele. Quando ele se manifestar, a igreja não vai estar aqui, pelo menos eu creio. Pode ter até, mas a cronologia diz o seguinte: ali agora qualquer minuto que tiver aí, a igreja pode sair.